Reverendo Diácono Sandoval, ouvintes da Cacau FM e Bicari Web Rádio Sul-Baiana, internautas que acompanham esta liturgia pelas redes sociais da nossa paróquia, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje nós celebramos o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. E em nossa paróquia, por ocasião da confissão da primeira Eucaristia das nossas crianças, eu perguntava às crianças acerca de quem as motivava a vir para a igreja, a participar da catequese, a buscarem o caminho do Senhor. E a maioria dizia: o meu avô, a minha avó. Então, vocês que são avós, são referência de fé na vida dessas crianças. Vocês que são avós, têm, quando nada daquelas que nós aqui ouvimos em confissão, tem sido esse sinal da presença de Deus na vida delas. Nós sabemos também que os idosos, eles também vivem uma intimidade com Deus. Geralmente, são as pessoas que mais rezam em casa, não pelo fato de estarem aposentadas, mas o processo da vida vai amadurecendo e essas pessoas vão percebendo aquilo que é mais importante, aquilo que é mais sagrado, e por isso então elas se colocam sempre em oração. A minha experiência de visita aos idosos enfermos aqui em Bicaraí também revela isso. Todas as pessoas que eu visito para administrar a unção dos enfermos são pessoas que têm fé, são pessoas que acreditam em Deus, são pessoas que dizem: eu estou aqui, Padre, nas mãos de Deus, eu estou nas mãos de Deus. Então, hoje, quando a igreja nos convida a celebrar o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, a igreja nos pede para rezar por aqueles que rezam por nós, por aqueles que rezam com nós, por aqueles que têm sido, em suas famílias, um sinal da esperança de Deus, um sinal da confiança de Deus, sobretudo na vida das crianças, na vida dos jovens, dos adolescentes. Por isso, amados irmãos e irmãs, a herança que devemos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, é justamente a fé. É a única herança que não briga, pois nós sabemos que dinheiro é uma herança que muitas vezes provoca divisão, provocam uma série de coisas, mas a fé, esta é uma herança que se deve deixar para toda a sua família, pois esta herança não lhe será tirada. Por isso, então, você que é avô, que é avó, continue buscando semear no coração dos seus netos, no coração das suas crianças, dos seus jovens, a fé, o amor, o temor, a experiência com Deus. Isso é algo muito belo e essa é uma parte que não lhe será tirada. Então, hoje, se você coloca a mão na sua consciência e pergunta: que herança eu estou deixando para os meus filhos? Que herança eu estou deixando para os meus netos? Se você está deixando a fé, pode ficar feliz, porque essa é a principal herança que uma família deve deixar para os seus, para aqueles, para gerações futuras.
porque as outras coisas nós devemos ensinar os nossos filhos a conquistarem. É preciso promover ambientes de formação e de capacitação, para que assim como vocês um dia saíram de casa para lutar e conquistar os seus bens terrestres, assim também deve formar os seus filhos, para que eles cresçam e se preparem para conquistar também os seus bens. Hoje, nós encontramos muitos pais que se consomem no trabalho para dar uma vida confortável aos seus filhos, para realizar todos os sonhos dos seus filhos, e vai criando-se uma geração de pessoas que tem tudo nas mãos e que não se prepara para enfrentar os desafios que a vida impõe. Amados irmãos e irmãs, eu não estou dizendo que você não deva dar alguma coisa aos seus filhos, mas o que você precisa dar para os seus filhos, para os seus netos, é a fé e instruí-los a conquistar os seus sonhos. São sonhos deles, eles têm que lutar pelos seus sonhos, assim como cada um de nós aqui lutamos pelo nosso, e estamos colhendo os frutos do nosso esforço, da nossa dedicação e da nossa busca diária. Então, formar os filhos no caminho da fé, devemos formar também no caminho da vida, para que possam enfrentar a vida de cabeça erguida, sem ter medo do desafio que a vida impõe. E assim, então, ajudá-los a se tornarem adultos, porque nós temos muitos jovens, muitos homens, que ainda se comportam como adolescentes. É necessário fazer esse corte umbilical, é necessário ajudá-los a amadurecer, para que eles possam ver que a vida exige, a vida tem uma exigência de cada um que está neste mundo. Precisamos conquistar o nosso lugar na sociedade. E é assim que os pais devem instruir os seus filhos, formá-los nesse caminho. Então hoje nós nos alegramos e colocamos no altar do Senhor a vida de todos os avós, também de todos os idosos que já deram a sua vida, a sua contribuição e continuam dando a contribuição por meio da fé, por meio do testemunho, por meio do temor a Deus. Que Deus lhes dê muita saúde, que Deus confirme sempre mais a fé de vocês e que em vossas casas, em vossas famílias, possam deixar esse legado, possam deixar essa herança no coração dos seus netos, no coração daqueles que convivem com cada um de vocês. Por meio da fé, vem também um testemunho. Preciso que vivam a fé e dê um bom testemunho de cristãos, intimidade com Deus. Por isso hoje no Evangelho nós encontramos um dos discípulos de Jesus, que vendo Jesus rezar, se aproximou dele e pediu: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. E Jesus ensina uma oração, hoje, oração universal. Todo mundo reza esta oração, que é a oração onde nós iniciamos, e Jesus instrui o seu discípulo, justamente aqui: quando rezares, dizei: Pai, santificado seja seu nome, venha o teu reino. A primeira experiência que Jesus ensina a esse discípulo é chamar Deus de Pai, reconhecer que Deus é verdadeiramente o nosso Pai, e Ele é o nosso Pai, porque nós participamos desta filiação divina no Filho.
Pelo batismo nós nos tornamos herdeiros do céu. Pelo batismo nós participamos da vida em Cristo e nos tornamos filhos de Deus. Por isso, todos nós podemos chamar Deus de Pai. Podemos recorrer a Ele como nosso Pai, porque Ele é verdadeiramente o nosso Pai. Agora, caríssimos irmãos e irmãs, precisamos também corresponder como filhos. Como que nós temos correspondido a essa filiação divina? Se Deus é o nosso Pai, e eu tenho como o meu Pai, é a minha referência de sagrado, a minha referência de tudo, e como eu tenho sido esse filho aqui na terra, exemplo, modelo de filho de Deus, para vivermos também, está aqui na cruz, Jesus. Então, como padre, eu devo ser filho de Deus, como eu devo viver a minha filiação divina, olhando para Jesus e aprendendo com Ele. Ele é o modelo do bom filho de Deus. E o que foi que esse filho fez aqui na terra? É o que ele nos pede e nos ensina. Primeira coisa, ter uma relação com Deus, uma intimidade com o Pai, um diálogo direto com Deus. E aí a gente, na primeira leitura, encontra Abraão, que tem um diálogo com o Senhor. Esse diálogo de Abraão é a experiência de oração, porque a oração é um diálogo com o Pai. É uma conversa amiga, mas é uma conversa de confiança e de certeza que Ele não nos negará aquilo que nós pedirmos, se for para o nosso bem, para a nossa felicidade. O próprio Jesus, neste Evangelho, vai dizer: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e a porta será aberta, porque quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. É isso que nós devemos pedir a Deus. Dai-me, Senhor, a graça do teu Santo Espírito, porque Jesus disse, antes de subir ao céu, que o Espírito Santo é o nosso advogado, o Espírito Santo é o Paráclito, o Espírito Santo é aquele que caminha conosco, nos fortalece e nos anima. São Paulo vai dizer que quando nos faltam palavras para falar com Deus, o Espírito Santo ora em nós. Então, amados irmãos e irmãs, diante de tantas coisas que nós pedimos ao Pai, Jesus hoje nos diz que uma só é importante: pedir a graça do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos fortalece, o Espírito Santo nos une ao Pai por meio da oração, e o Espírito Santo nos preserva de todo o mal, de todo o pecado, de tudo aquilo que não condiz com a vida verdadeira de um filho de Deus. Todos somos chamados a viver essa filiação divina e colocar em prática o que Jesus nos ensinou. Hoje, ao celebrarmos também essa missa de envio aos romeiros ao bom Jesus, a igreja está muito bonita, com tantos romeiros e romeiras que hoje traz consigo um sinal da sua romaria, que é o chapéuzinho com a fita verde, fita da esperança. Todo ano vocês vão a Bom Jesus da Lapa a renovar a fé, a renovar a esperança, a viver esse momento de comunhão com Deus. Quantas pessoas vão ao confessionário
Já confessei muitas vezes na Lapa, e é um grande desafio para os padres lá, porque milhares de pessoas diariamente buscam a confissão. Isso é muito belo, porque estão buscando realinhar a sua vida com Deus. Aos pés do bom Jesus, reconhece os seus pecados, recebe a absolvição, o perdão, vive a sua comunhão eucarística e voltam para casa mais felizes, renovados na fé e renovados nesse desejo de continuar sendo romeiros. O que é isso? Sendo aqueles que buscam sempre o Senhor. Os coordenadores de romaria, vocês não têm ideia da missão que vocês exercem todo ano. Todo ano vocês oferecem para esse grupo de pessoas que vocês estão levando, primeiro, no sentido social, uns dias de férias, porque já perceberam que pobre não tem férias. Nós trabalhamos dia a dia, sol a sol, não paramos, mas o bom Jesus, Ele permite que todas aquelas pessoas que durante o ano não têm férias, durante esse período, parem um pouquinho, para renovar a sua fé e para estar aos pés do bom Jesus. Então, amados irmãos e irmãs, no sentido social, muitos de vocês estão tirando dias de férias, dias para descansar até mesmo do seu ambiente familiar, sair de casa para ir para um lugar diferente. Quantas vezes as pessoas passam o ano todo, não saem de casa, mas na festa do bom Jesus, elas saem e vão passar um dia em lugar diferente. Então os romeiros, chefes de romaria, promovem todos os anos, no sentido social, as férias de muitas pessoas aqui em Bicaraí. Mas o mais importante disso tudo é que vocês levam essas pessoas para renovar a fé, para renovar a sua comunhão com o sagrado, para viver uma experiência de agradecimento, porque todo romeiro vai à gruta do bom Jesus para agradecer alguma graça recebida. Todos. Eu fico ali na gruta sentado, tem uns banquinhos de pedra, e eu fico horas e horas sentado ali olhando a fé das pessoas. Chegam aquelas romarias e as pessoas entram de joelho, olha que a capela é grande, e elas vão todas de joelho até os pés do bom Jesus. Uma expressão de fé, de amor, de confiança, e uma expressão profunda de agradecimento. Isso, amados irmãos e irmãs, é o patrimônio de todos nós, enquanto filhos de Deus. Como filhos, nós recorremos ao Filho para agradecer. Então, que essa romaria seja uma romaria de muitas bênçãos, que todos possam ir agradecer ao bom Jesus e retornar abastecidos da graça de Deus. Sejam alegres ao encontrar as pessoas, sejam caridosos, sejam solícitos, mas sobretudo, vivam verdadeiramente a fé de vocês, como se essa fosse a última romaria de vocês. Busquem, diante de tantas atrações que tem lá na Lapa agora, busquem olhar sempre na direção do bom Jesus. É Ele que os atrai lá, e é por Ele que vocês estão indo, e por isso devem colocar-se aos pés do bom Jesus, refazer a sua fé, a sua espiritualidade, para continuar vivendo mais um ano na graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,